Glória a Deus. Mateus capítulo 24, versículos 3 ao 14. Nós vemos Jesus nos dizendo quais são os sinais do fim dos tempos. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: Dize-nos, quando ocorrerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus lhes revelou: Cuidado, que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: Eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia, não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época muitos ficarão escandalizados, e trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então numerosos falsos profetas surgirão, e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações. E então chegará o fim. Jesus ele nos diz quais são os sinais do fim dos tempos. E muitos desses sinais nós já estamos contemplando. Eu quero dizer para você, Jesus está voltando. O arrebatamento está prestes a acontecer. E eu digo a você, prepara-te, igreja. Prepare-se. Pois Jesus está voltando para buscar os seus seguidores, aqueles que são obedientes à sua palavra, aqueles que o seguem. Prepare-se. Firme os seus passos na presença de Deus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte para a presença de Deus. Você que nunca serviu a Deus, que nunca seguiu a Jesus, entrega a tua vida a Ele, pois nele está a salvação. O primeiro sinal que Jesus nos disse, que viriam falsos cristos, falsos profetas. Muitos dirão que são Cristo ou profetas de Cristo e enganarão muitas pessoas. Ele fala isso no versículo 5. E nós temos uma lista de pessoas que dizem, que já disseram ser o Cristo e que hoje dizem ser o Cristo. Eu vou citar só alguns nomes para você ter a noção de como este sinal é evidente nesses dias. Reverendo Moon, Jesus Miranda, David Koresh, Sergei Toropov, e no Brasil, o Henri Cristo. Isso dentre 26 pessoas. Todos esses disseram que são o Cristo. São sinais que Jesus disse que haveriam. Jesus falou também sobre guerras e rumores de guerras. Nós podemos contemplar nesses dias a tão terrível guerra contra o terrorismo, a tão terrível guerra que está assolando milhões de pessoas, milhões de famílias. A guerra na Síria,
5 anos de guerra civil na Síria. Já são contabilizados 400 mil mortos. 70 mil pereceram devido à falta de água, de cuidados médicos. Vemos também a tensão, entre Coreia do Norte e Estados Unidos. Guerras e rumores de guerras. Conflitos entre judeus e palestinos. É só você olhar todos os dias nos jornais que você vai ver estes sinais explícitos aos nossos olhos. E nós não nos atentamos à palavra de Deus. Todos esses sinais são prenúncios da volta de Cristo. Jesus falou de fomes e terremotos. Só na Itália, em 4 meses, houve 45 mil terremotos. Não vou falar dos outros lugares onde houveram terremotos, porque estão explícitos nos jornais. Na Síria, a guerra, a fome já tem matado tanto quanto a violência. Sinais que Jesus está voltando. E nós não nos atentamos. Estamos mais preocupados com a nossa vida cotidiana e não nos atentamos para o verdadeiro objetivo. Não olhamos para o nosso principal alvo, que se chama Jesus Cristo. Fomes e terremotos. Nós vemos também outro sinal que Jesus falou: perseguição aos cristãos. Todos nos odiarão e alguns serão mortos. Algumas estimativas apontam que 90 mil cristãos, olhe só o número, 90 mil cristãos foram mortos só no ano de 2016. Para você ver o tamanho da perseguição aos cristãos, outro sinal evidente que Jesus disse nesses versículos. 215 milhões de cristãos são perseguidos no mundo inteiro. E muitos, os jornais não noticiam. Jesus falou de traição e rebelião. Haverá divisões e lutas, até dentro de famílias. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com você e já está colocando temor no teu coração. Não perca tempo. Volte para Jesus. Venha para Cristo. Venha lavar as tuas vestes no sangue do Cordeiro e se preparar para o grande arrebatamento. Venha para Cristo e Ele vai te livrar da grande tribulação. Jesus falou de ódio e maldade. Por causa da maldade, o amor de muitos esfriará. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E nós vemos nesses dias um aumento tamanho da iniquidade. É como nos dias de Noé. Gênesis 6, versículo 5. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então nós vemos tanta maldade, tanta violência nesses últimos dias, e cada dia aumentando mais. Era como nos dias de Ló. Homossexualismo, lesbianismo e todos os tipos de perversão sexual saturarão a sociedade. Jesus acrescenta que isto fará minguar o verdadeiro amor. E nós vemos tanta abominação nas ruas do nosso país, tanta abominação. Nós estamos vendo estes sinais acontecerem. Jesus falou também
da perversidade e tempos terríveis. As pessoas se entregarão a todo tipo de pecado, rejeitando a Deus. 2 Timóteo capítulo 3 fala: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Olha a lista que o apóstolo Paulo dá: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Jesus disse que a pregação do Evangelho alcançaria o mundo inteiro. Todas as nações ouvirão o Evangelho. E nós vemos este outro sinal, como o Evangelho tem alcançado as nações, através das ondas de rádio, através da televisão, através dos missionários que são enviados. O Evangelho está alcançando aqueles que estão escondidos, aqueles que estão isolados. O Evangelho está alcançando a todos. E este é outro grande sinal evidente da volta de Jesus. Depois disso, acontecerá o arrebatamento da igreja, porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. Caros amigos, irmãos em Cristo Jesus, a trombeta está prestes a soar. Você está preparado? Você está preparada? Se não, eu convido você a buscar a presença do Senhor, buscar a presença de Deus, se consertar os teus caminhos. Venha para Cristo, venha para a presença de Deus. Não diga não ao chamado de Deus. O Senhor, Ele te chama nesse instante, através dessa palavra. Em nome de Jesus Cristo, diga sim para Deus. Se você quer, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração nesse momento e repita comigo esta oração. Diga: Senhor Jesus, eu te confesso como o único Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida e me ajuda a ser fiel até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Você que fez esta oração, procure uma igreja que pregue a verdade, congregue, sirva a Deus, seja fiel a Deus, em nome de Jesus. Se você não tem um lugar para congregar, eu faço o convite para você. Venha para a nossa igreja, Igreja Evangélica Berlai Rui, Rua Fernando Esguil, número 22B, Conjunto Vista Bela, Planalto. Venha, entre em contato conosco,
9316 2026 para maiores informações. 9316 2026. Você que aceitou Jesus nesse momento, você que aceitou Jesus, você que fez esta oração comigo, entre em contato conosco também. 99317 4375. 9317 4375. Entre em contato conosco. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida grandemente.